Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal? No Bradesco, um ponto de inflexão adiado. O Bradesco divulgou seus resultados no final de semana passado. Ele vinha de pelo menos 3 trimestres de resultados muito ruins. E o mercado estava esperando que nesse segundo trimestre de 23 o resultado ia ser melhor. Não foi o que aconteceu e vai ser isso que a gente vai abordar aqui no BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, eu vou fazendo bate-bola aqui entre a notícia e os dados do Bradesco divulgados para o mercado. Vamos lá. O resultado do segundo trimestre do Bradesco trouxe poucos sinais de alívio e muitos de preocupação. Vamos lá. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês aqui os principais indicadores divulgados. Então vamos lá. Ó. Lucro líquido recorrente, 4,5 bilhões de reais, uma queda de 35,8% em relação ao segundo trimestre de 22. E quando a gente pega o primeiro semestre de 23 contra 22, uma queda de 36,5%. Então a gente já percebeu aqui que, em termos de bottom line, o resultado está quase 40% mais baixo em relação ao ano passado, né? Resultado operacional, 4,9 bilhões, uma queda de 51,8%. E quando a gente pega o acumulado dos primeiros 6 meses, comparado com 2022, 52,5%. Ou seja, resultado líquido operacional péssimos aqui nesse primeiro semestre e também no segundo trimestre, né? Bom, eu vou mostrar para vocês que essa queda de rentabilidade, ela destrói um indicador muito interessante que vários acionistas gostam de analisar bancos, que é o quê? ROE, Return on Asset. Dado que o lucro vem caindo consistentemente e o patrimônio líquido se mantém minimamente constante, o ROE ele está em 10,9%. A média ali das divulgações dos outros bancos tá caindo também, né? Era em torno de uns 19, 20%. Tá caindo também porque tá todo mundo aí passando por dificuldade, principalmente por causa de inadimplência, mas o do Bradesco está preocupando, porque está em 10,9 e os indicadores divulgados ali que eles tinham como target era chegar próximo dos indicadores de 2021, 2022, que era o quê? Algo em torno de 18%. Então 10,9% de ROE para 18, acho que está meio longe, né? Só em título de comparação, o Nubank, ele divulgou que o resultado do Brasil, né, o seu ROE, passa de 30%. Tem muita gente questionando, né, esse número, mas é um banco digital, então obviamente ele tem uma estrutura mais leve, consegue gerar bastante lucro com o mesmo dinheiro de sócios, né? Mas enfim, né, quando você compara ali com o Bradesco, Banco do Brasil, que gira em torno ali de uns 17 até uns 20%, 10,9% de fato é um ROE muito baixo, né? Então, por que o resultado foi tão ruim? Tem um pouco de despesa, que isso daí o Bradesco eventualmente ele vai conseguir acertar porque está na mão dele, mas tem dois pontos fundamentais, que é o quê? Margem financeira e inadimplência. Vamos pegar aqui agora o trecho da notícia. Vamos lá. Os principais pontos de atenção continuam centrados na carteira de crédito. Para tentar segurar a inadimplência, o banco emprestou menos, o que reduziu a margem com clientes em 1,8% frente ao primeiro trimestre e 1,7% em relação ao mesmo período de 2022. Ao mesmo tempo, as despesas com provisões aumentou e a inadimplência, ainda que tenha se estabilizado entre maio e junho, cresceu na comparação com o primeiro trimestre. Isso aconteceu em todas as carteiras, mesmo excluindo o impacto do episódio Americanas. Então, vocês viram esses dois efeitos, né? Margem financeira menor, que diminui a rentabilidade do negócio, e ainda um índice de inadimplência maior, que faz a empresa provisionar, né, mais perdas ali no seu resultado, que por consequência faz o seu resultado líquido cair. Vamos entrar aqui nos resultados para mostrar para vocês. Então vamos lá. Carteira de crédito. Eles falaram que a carteira de crédito caiu. Ó, pessoa física, no trimestre, caiu 1,2%, que representa aqui uns 361 bilhões de reais, né? Agora, de pessoas jurídicas, também caiu 1,2%. Aquele negócio, né? Emprestou menos para tentar dar uma controlada no índice de inadimplência. 507 bilhões de reais aqui para pessoas jurídicas, né? E a gente vê quais são as maiores quedas aqui para pessoa jurídica, né? Então, capital de giro, que tem muito risco, 5,9% de queda. Financiamento ao comércio exterior, 0,5%. E aqui o CDC e o leasing, aqui 1,9%. Né? Então, essas três linhas aqui tiveram quedas expressivas. Para a pessoa física, que teve maior queda, aqui ó, leasing de veículos 3,6 e crédito pessoal 2,4, que são as linhas que têm pior ali índice de inadimplência, né? Beleza, então a gente viu que
para tentar controlar o índice de inadimplência, ele emprestou menos. Beleza, mas ele já tem uma carteira grande, como eu mostrei para vocês. Então, olha que interessante, ó, despesas com PDD expandida. Toda vez que você vai reconhecendo algumas perdas ou vai tendo expectativas maiores de perda, você vai aumentando o PDD, que eventualmente vai diminuindo o lucro líquido da companhia. Olha a trajetória aqui desse negócio, né? Então, ó, no segundo trimestre de 21, ele tinha aqui um PDD expandido sobre as operações de crédito em torno de 1,9%. Aí foi subindo, hein? 2,5% no segundo trimestre de 22, 3,3% no terceiro trimestre de 22 e foi para 6,7% no quarto trimestre, mas isso foi impacto de Americanas. Mas se a gente excluir Americanas, pessoal, você vê que a tendência de subida aqui do PDD é constante, ó, 4,5%, era 3,3%, 4,5%. No primeiro trimestre deu uma melhorada, 4,3%, mas voltou a subir agora 4,8%. Então, tendência de aumento em despesas com provisão de devedores duvidosos, né? A galera é, tá dando mais calote aí, ou pelo menos a expectativa de dar calote está maior. Quando você pega em números absolutos, esse PDD, essa provisão total, está em 60 bilhões de reais aqui, ó. Então representa aqui 9,6% em relação à carteira total. Ah, então esse é todo o PDD. Interessante isso, né? E por que que isso está acontecendo? Porque os índices de inadimplência, eles estão altos, tá? Então, conforme o pessoal não vai pagando, você vai provisionando mais, porque a expectativa futura é que as taxas de inadimplência se mantenham constantes se você não fizer alguma coisa, né, para tentar controlar esse índice, né? Então, vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, ó, inadimplência de 15 a 90 dias, que ainda não é considerado perda, né? Então ainda dá para negociar, ainda dá para você recuperar. Bom, quando você pega o total, ele está em torno aqui, ó, de 4,4%. Beleza, né? Só que quando você pega a composição desse 4,4%, a gente vê o seguinte, ó. Pessoas físicas, ele deu uma chicotada aqui em junho de 2022, estava em 3,8, foi para 4,9, 5,2, 5,5, 5,7, 5,3 no último trimestre. E aí se manteve em 5,3. Então vocês perceberam o porquê que o Bradesco ele divulgou resultados ruins ali nos últimos trimestres? Porque o seu índice de inadimplência para pessoa física subiu bastante, mas calma que tem mais. Então, ó, micro e pequenas empresas, estava em 2,3 em junho de 21, aí foi para 3,9 em junho de 22, 4,9 em dezembro, 5,1 em março desse ano e agora está estabilizado aqui em 4,9, também num patamar bem alto, né? Agora, grandes empresas, vocês vão dar uma olhada aqui, vai parecer que a coisa melhorou, né? Por quê? Porque em dezembro estava em 0,1, aí depois subiu, né? Foi para 1,4. Americanas, né? Aí 1,6, agora tem 1,3. Quando você exclui o efeito Americanas, aí você tira aqui e chega em 0,1. Beleza. Só que o que aconteceu? Será que melhorou, né, a grandes empresas? É sim e não. Por quê? Algumas melhoraram, alguns dos inadimplentes aí se tornaram menos inadimplentes nesse período, mas o que aconteceu é que teve perda de fato. Porque, ó, quando você pega acima de 90 dias, olha o que aconteceu. Isso daqui é quase perda mesmo. Então, faz 90 dias que não tem negociação, não paga. Beleza. Então, ó, pessoa física, em junho de 21 estava em 3,4. Agora está em 6,7. Tá? Então, melhorou em relação ao último trimestre, que era 6,8, mas 6,7, patamar alto, né? Beleza. Micro e pequenas empresas, pessoal, disparou o índice de inadimplência. Em junho de 21 estava em 2,6, agora está em 7%, que foi exatamente o mesmo índice do trimestre anterior. Quando você pega aqui grandes empresas, estava lá controlado até março, né, 0,2, agora está em 1,9, 1,9. E mesmo quando você exclui aqui o large company 100% provisionado, que é o caso americano, vai para 0,7, tá? Então, saiu ali do 15, 90 dias, foi para 90 dias e aí acima de 90 dias e aí praticamente aqui é praticamente perda, né? Se a gente for considerar que boa parte desse valor aqui é lojas americanas, né? Ou Light, né? Que também tem tá em recuperação judicial, a gente sabe que esses valores aqui você vai recuperar muito pouco ou quase nada. Tá? Então, você percebe aqui que a qualidade da carteira de crédito do Bradesco tá ruim. Tá começando a estabilizar, mas está estabilizando num patamar ruim. Esse que é o problema, né? Então, vamos lá. Os números acenderam outro sinal de alerta. Como o banco vai voltar a crescer e entregar um ROE próximos dos 18% prometidos pela administração? Como a gente viu, nesses últimos trimestres ficou abaixo de 11%. Ah, então tá com problema? Tá com problema. Abre aspas para um analista aqui, ó. A recuperação tende a ser bem lenta, fecha parênteses. Abre aspas para outro analista. O Bradesco começa a ter o mesmo problema do Santander, uma dificuldade de crescer. É uma preocupação olhando à frente, fecha aspas. O lucro líquido de 4,5 bilhões de reais, 5,6% maior que no primeiro trimestre, porém
35,8% abaixo do mesmo período de 22, ficou dentro do consenso, mas parte desse resultado é explicada pela incidência de uma alíquota de imposto menor em razão dos resultados deprimidos, né? Então o resultado ele ficou dentro do consenso, mas não foi do jeito que os analistas estavam esperando. O grande alívio veio da operação de seguros, bastante relevante para o Bradesco. O resultado chegou a 4,8 bilhões, uma alta de 32% frente ao primeiro trimestre e de quase 31% em relação ao mesmo período de 22. Então a área de seguros é a única que está segurando aí o resultado líquido da companhia. Isso é verdade. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês a composição dos efeitos positivos e negativos do lucro líquido do primeiro trimestre em relação ao segundo. Então vamos lá, ó. Partindo de 4,280 bilhões aqui de reais, a gente tem 4 efeitos iniciais, que é o quê? Margem financeira para clientes pessoa física, um efeito negativo de 313 milhões, um efeito positivo de margem financeira com o mercado, ou seja, empresas de 216, mas no agregado vocês viram que a margem financeira contribuiu negativamente. Beleza. Aí vem as duas pancadas. PDD consolidada expandida, quase 800 milhões negativo aqui, aumento de inadimplência, ou pelo menos previsão de inadimplência futura, e 271 aqui de despesas operacionais líquidas. Então, ó, dos 4 efeitos iniciais que eu estou mostrando para vocês, 3 são bem negativos. O que salvou? Aqui, ó, resultado operacional de seguros, 1,172 positivo. Junta com mais 233 de outros resultados, aí você chega no 4,5 bilhões aqui do resultado do segundo TRI. Então, a área de seguros está salvando o resultado do Bradesco e tem uma expectativa de crescimento para o futuro. Vamos ver. O banco também alterou algumas linhas de guidance para 2024. A projeção era para o crescimento da carteira de crédito, que passou de um intervalo de 6,5% a 9,5% para algo em torno entre 1% e 5%. Vocês perceberam que o Bradesco está tentando conceder menos crédito para tentar dar uma estabilizada no índice de inadimplência da carteira atual. Tá? Então, eles já começaram a fazer isso, a gente viu que não houve expansão de carteira de crédito. No entanto, o problema é que ela está estabilizando num patamar muito alto. Qual que é a segunda tarefa aqui do Bradesco? É tentar trazer esse índice de inadimplência para índices mais controlados, né? Índices mais baixos, para começar a ter um controle melhor ali das suas perdas, melhorando seus resultados futuros. Então, para 2024, eles não estão pensando em expandir a carteira, eles têm que resolver esse segundo ponto que eu acabei de mencionar. E isso se reflete na margem financeira. A estimativa passou de um intervalo de 7 a 11% para 2 a 6%. Então, a expectativa para 2024 é que a margem financeira ela seja quase em linha com o que ela está mostrando em 2023. Em contrapartida, o Bradesco reduziu a previsão para as despesas operacionais e aumentou a expectativa para crescimento do lucro da seguradora para 21% a 25%, antes era de 6% a 10%. Então, aqueles dois impactos que eu falei para vocês, né? Então, o primeiro, vai tentar dar uma reduzida nas despesas operacionais, que isso está na mão do Bradesco fazer. A outra, uma unidade que está indo muito bem, que é a parte de seguros, eles vão tentar dar uma expandida para contribuir positivamente no resultado. Fazendo as mudanças, a projeção do lucro para 2023 não muda muito, mas o lucro para 2024 fica comprometido, disse um analista. Então, perspectivas futuras, ruins aqui para o negócio. E o mercado recebeu muito mal esse resultado. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando para vocês que na sexta-feira, depois da divulgação de resultados, as ações caíram 6,65%. Então, ó, o gráfico é assim, ó. Antes da divulgação de resultados, as ações estavam sendo tradeadas a R$ 16,55. Abriu já no dia seguinte aqui algo em torno de R$ 16 e aí fechou a 15,45. Por quê? Perspectivas futuras ruins para o resultado do Bradesco. Vamos ver o que vai acontecer e vamos acompanhando também o índice de inadimplência de outras instituições financeiras e também de algumas operações de varejo que têm operações financeiras que provavelmente vão sofrer também, que é o caso de Renner, Marisa, entre outras empresas, para a gente ver que a qualidade das carteiras de crédito dessas empresas está piorando bastante, dado que um dos 3 maiores bancos privados do Brasil está mostrando resultados muito ruins na qualidade de sua carteira. Vamos acompanhar. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.